Oi, pessoal do segundo A, B e C. Tudo bem? Estão se cuidando direitinho? Estamos iniciando o segundo trimestre, tá? Com o conteúdo de matrizes. Deixei bem mastigadinho para vocês essa parte introdutória, mas de repente, se vocês acharem necessidade, procurem um outro conteúdo, um outro vídeo na internet. Vamos lá. O que é uma matriz? É uma tabela, um quadro, onde os elementos dessa tabela, no caso os números, estão dispostos em M linhas e N colunas. Olha um exemplo ali embaixo, ó. As notas do João Sem Noção, em matemática e português, nos 3 trimestres, primeiro, segundo e terceiro. No caso, em matemática, 8, 7, 3, em português, 9, 5 e 6. Esses números, no caso, foram agrupados agora numa matriz. Olha a matriz que eu chamei ali, matriz N, sempre letra maiúscula, tá? Sempre letra maiúscula. Gente, eu usei a letra N como exemplo, mas podia ser qualquer outra letra do alfabeto, tá? Mas sempre maiúscula. Matriz N, eu coloquei lá os números 8, 7, 3, 9, 5 e 6. Repare o seguinte, que essa matriz N, ela tem duas linhas. Quais são as duas linhas? 8, 7, 3, 9, 5, 6. E tem 3 colunas. Quais colunas? 8, 9, 7, 5, 3 e 6. Então, ela é uma matriz do tipo 2 por 3, porque ela tem duas linhas e 3 colunas. O que mais? Repare que cada elemento ali da matriz N, ele tem uma posição, concorda? Genericamente falando, essa posição do elemento a gente vai determinar por A e J, Azinho e J. O que é o I? O I representa a linha do elemento, do número, no caso, dentro da matriz, e o J representa em qual a coluna que está esse número, tá? Então, por exemplo, no caso ali, o primeiro elemento é o 8, né? Ele é o elemento A11. O que quer dizer esse A11? 1 indica a linha que ele está, no caso, linha 1, e o J, no caso, seria 1 também, porque está na primeira coluna. Tá, chegamos no A12. A12 é o número 7. Por que ele está no A12, a posição dele? Porque 1 indica que ele está na primeira linha, e o 2 indica que o 7 está na segunda coluna. O que seria o elemento A13? Ele está na primeira linha, terceira coluna. No caso, é o número 3. Está vendo lá? Ó? Primeira linha, terceira coluna. E lá embaixo, lá na última linha, lá, ó, eu tenho o elemento 9. Esse 9 é o elemento A21. Por que ele é o A21? Porque ele está localizado na segunda linha, primeira coluna. Ok, pessoal? Bem tranquilo, né? Cada elemento na matriz tem uma posição, tem uma localização. Agora entramos na parte de conceitos. O que é uma matriz retangular? É quando o número de linhas, ele difere do número de colunas. Olha só. No caso do exemplo da matriz anterior, a matriz N, ela é retangular sim. Por que ela é retangular? Porque ela tem 2 por 3, ó, 2 linhas, 3 colunas. É diferente o número de linhas e de colunas. Então ela é chamada de retangular. Quando a matriz vai ser quadrada? Quando o número de linhas for igual ao número de colunas. Quando ela for quadrada, então ela vai ser o seguinte. Se ela for 1 por 1, vai ser uma quadrada de ordem 1. Se ela for uma matriz do tipo 2 por 2, vai ser uma quadrada de ordem 2. 3 por 3, quadrada de ordem 3. E assim por diante. Numa matriz quadrada, a gente ali tem duas diagonais que são bem importantes de falar. O que vai ser a diagonal principal de uma matriz quadrada? Olha só o exemplo ali da matriz A. A diagonal principal eu marquei ali com um retângulo vermelho, gente. Essa diagonal principal é formada pelos números 5, 4 e menos 4. Repare que também ali ela tem uma diagonal secundária, marquei com roxo. Quais são os elementos da diagonal secundária? 6, 4 e menos 1, tá? Então, diagonal principal, diagonal secundária. O que é uma matriz de identidade? Em primeiro lugar, ela vai ser quadrada, tá? Toda matriz de identidade, ela vai ter na diagonal principal o número 1, tá? E os demais elementos vão ser sempre zero, pessoal, sempre zero. Então, eu fiz como exemplo ali duas situações. A matriz I2 vai ser uma identidade de segunda ordem. Matriz I3 vai ser uma identidade de terceira ordem. Mas sempre na diagonal principal você vai encontrar o número 1 e os demais elementos serão sempre o número 0. Outro conceito, matriz linha. O que é uma matriz linha? Ela é formada por apenas uma linha. Olha só a matriz B como exemplo. Ela é do tipo 1 por 3. Ela tem uma linha e 3 colunas. Bem tranquilo o conceito. Aí nós avançamos, pessoal,
e chegamos ao conceito de matriz coluna. Se lá no exemplo anterior, matriz linha tinha uma linha, a matriz coluna vai ter apenas uma coluna. Nesse exemplo ali, a matriz M, repare que ela tem 4 linhas, mas tem apenas uma coluna. Então ela é do tipo 4 por 1. Matriz nula. Quando uma matriz é chamada de matriz nula, quando todos os seus elementos simplesmente valem 0. Como exemplo ali, a matriz G. Ela é do tipo 2 por 4, porque ela tem 2 linhas e 4 colunas. O que é uma matriz oposta? Como é que eu obtenho uma matriz oposta? Simplesmente pega uma matriz, pessoal, e troca os sinais dos elementos. Como exemplo ali, eu fiz a matriz A. Repare que ela tem os elementos ali, menos 1, 2 e 0, 3, menos 4 e 7. Como que eu obtenho a oposta de A? Primeiro passo, eu coloco o menos A ali, tá? Como indicação. E troco os sinais dos elementos. O menos 1 vira 1 positivo, o 2 positivo virou 2 negativo, o 0 não muda de sinal, né? O 3 positivo virou 3 negativo, 4 negativo virou 4 positivo e assim por diante. Bem tranquilo, pessoal, para obter a matriz oposta. Troque os sinais dos elementos. Como que você obtém uma matriz transposta? Olha o exemplo ali que eu fiz, ó, a matriz B. Como que você obtém a transposta de B? Você indica por BT, tá? Se fosse uma matriz A, seria AT. E simplesmente o que é linha vira coluna. Então a primeira linha, ela vai se transformar em primeira coluna. Olha a primeira linha de B. Não é 7 menos 11 e 10? Ela ficou de pé, ó, virou coluna. 7 menos 11 e 10 na matriz BT. Olha a segunda linha de B. Não é 5, 0 e menos 4? Ela virou segunda coluna de B. BT no caso, ó, 5, 0 e menos 4. Então é sempre assim. O que é linha vira coluna. Por exemplo, na matriz B, se ela é 2 por 3, como eu virei aqui uma transposta, ela ficou 3 por 2. O que mais? E último conceito, matriz simétrica. Quando a matriz é chamada de simétrica? Quando você faz a transposta dela e simplesmente a matriz não se altera. Então isso só vai ocorrer quando a matriz for quadrada. Um grande abraço, pessoal. Vou estar postando aqui umas atividades para vocês desse primeiro conteúdo e a gente se vê logo mais. Um grande abraço, fiquem bem sempre.